Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Mael e hoje eu vou falar sobre o porquê todo mundo quer ser o personagem principal. Então, eu tive essa ideia de vídeo porque eu tava conversando comigo mesmo, coisa que eu faço bastante. Percebi que as pessoas hoje em dia elas estão muito obcecadas consigo mesmas e que isso vem disfarçado muito de um discurso de autoestima. Só que, na verdade, é bem problemático você ter essa obsessão com a sua própria imagem, porque isso faz com que você busque a perfeição, de certa forma. E, além disso, como a perfeição é algo simplesmente impossível, mais as redes sociais elas estão constantemente mostrando pra gente, de certa forma, pessoas perfeitas, a gente começa a fingir. Então a gente se perde muito no personagem e constrói uma persona que a gente acha que a gente é, e a gente acaba se comparando com uma coisa que nós criamos, com uma versão nossa que não existe. Enfim, esse foi pelo menos o principal ponto que fez eu querer conversar sobre isso. O mundo ele parece cheio demais para todas as personalidades auto-intituladas únicas, porque todo mundo parece querer e merecer o protagonismo, mas o mundo ele é um só, né? Então, definitivamente não existe espaço para todas as pessoas que dizem serem as protagonistas. E eu sei que parece pessimista, mas nem todo mundo é ótimo. Indo para um caminho específico, para que seja mais fácil de entender, nem toda arte é boa, por exemplo. Nossa, eu queria dizer isso há muito tempo, porque eu vejo tantas artes péssimas e vazias e feias, e não tem como colocar a virada de chave de que é uma questão de perspectiva, não existe arte feia. E a verdade é que existe sim, só que uma arte feia ela é muito além da estética. Uma arte feia ela é uma arte sem contexto, sem propósito, feita por um artista sem repertório. Uma arte feia ela é pelo contrário do que muitas pessoas pensam, uma arte que foi feita com o único objetivo de ser esteticamente bonita. Mas esse não seria o discurso da produtividade tóxica, onde tudo precisa ter um propósito? Não exatamente, porque ter propósito não é a mesma coisa que ser útil. Ter propósito é saber o porquê se faz. É a consciência, é a intenção, direção. Não precisa agradar, não precisa vender, não precisa nem viralizar nas redes sociais quando você posta. Mas precisa ser mais do que um desejo por aprovação. E é isso que tem faltado, intenção. A arte ela virou uma performance para conseguir validação, porque todo mundo quer ser genial, todo mundo quer ser extremamente profundo, mas ninguém quer cavar a fundo. E no meio desse mar de obras vazias, qualquer coisa sincera chama bastante atenção. Não porque é perfeito e nada é, mas porque é uma coisa real. A arte ela virou um espelho para vaidade, não para alma. E nesse espetáculo de ego, onde todo mundo atua, ninguém sente algo verdadeiro. Agora, eu acho que a gente pode ligar isso à obsessão com a autoimagem. O problema não tá, como eu disse antes, em você ter autoestima. Ele não tá em você gostar de tirar fotos de você mesmo, não tá em você se achar bom em algo ou no geral. O problema é esperar que os outros também achem isso de você. E pior, precisar dessa validação. As redes sociais, como quase em tudo, influenciam nesse fenômeno, porque elas não são como a vida real, obviamente. Elas são um espaço onde você pode selecionar o que você quer mostrar de você, e o que geralmente a gente busca mostrar é sempre perfeito. E com perfeito, entendamos não algo esteticamente alinhado, mas como uma imagem de acordo com a nossa persona ideal. Aquela que veste as roupas perfeitas, que é misteriosa, na maioria das vezes, atraente, profunda, difícil de decifrar e, ao mesmo tempo, acessível. É a nossa versão ideal que a gente busca a todo custo parecer. E, no fim, quem a gente é sem filtro, sem o estilo, sem os livros que a gente posta e que a gente nunca lê. Quem a gente é sem o feed, sem as músicas que a gente faz questão que todo mundo saiba que a gente escuta, sem aquelas postagens que a gente coloca nos stories com um teor revolucionário, mas que na verdade a gente nem sabe direito sobre o que se trata, sabe? Quem a gente é de verdade, sabe? A maioria das pessoas não sabe.
e prefere também não saber, porque descobrir quem se é dá um trabalho muito grande, dói e exige você silenciar o barulho externo. E se tem uma coisa que assusta mais do que você ser ignorado, e olha que ser ignorado assusta pra cacete, é ter que encarar o vazio que fica depois de todo o aplauso que você recebe quando você performa uma coisa que você não é. Poucas pessoas elas estão interessadas em realmente criar algo hoje em dia. As pessoas elas querem ser vistas criando. As pessoas elas querem o rótulo de criador, não o processo que você precisa percorrer para ser considerado um. As pessoas elas querem a recompensa, não o risco. Mas a arte de verdade, a vida de verdade, ela exige essa presença. Você pode escolher viver como uma vitrine de você mesmo, atualizando a sua prateleira todos os dias, ou você pode rasgar esses papéis, sair do personagem e finalmente viver alguma coisa de verdade. Só que isso exige muita dedicação, porque é sobre a responsabilidade, é sobre escolha e coragem de fazer algo, mesmo que ninguém esteja vendo, para validar você. Agora todo mundo faz edit de si próprio como se estivesse expondo uma obra de arte no Louvre, né? A gente faz vídeos em câmera lenta com uma trilha sonora emocional, filtros milimetricamente escolhidos e a legenda sempre vai ter uma citação de efeito, né? Uma citação sobre evolução pessoal e liberdade. O que era para ser uma terça-feira normal vira um trailer mal editado de um filme que ninguém pediu para ver. A obsessão pela autoimagem, ela chegou a um ponto em que já não dá pra gente saber se a pessoa vive ou se ela só documenta. É selfie com legenda enigmática, é story de café com fundo desfocado, é tudo que é construído hoje em dia sempre precisa ter um ar intelectual e é tudo realmente como um teatro. Cada um encenando a própria genialidade, esperando que as pessoas realmente acreditem. Aí a narrativa pessoal, que deveria ser um respiro de autenticidade, vira um script exaustivo. Até a vulnerabilidade virou ensaio. Tem gente chorando em vídeos com uma iluminação perfeita. Os desabafos eles são editados, os textões sobre superação eles parecem mais campanhas publicitárias sobre o ego. Ninguém fala, todo mundo performa. E no fim, tudo soa igual, raso e controlado. E de uma forma extremamente irritante, parece que foi curada. As histórias, elas perderam a espontaneidade. Tá todo mundo tão desesperado para parecer interessante que esqueceu como é o processo, até que você realmente se torne uma pessoa interessante. Só que sinceridade não rende like. Então, a gente segue nesse loop de autocelebração disfarçado de expressão artística, como se cada post fosse uma tese da sua própria identidade, como se cada aparição precisasse ser extremamente memorável, como se alguém realmente se importasse tanto assim com quem a gente é. E um spoiler muito óbvio é de que ninguém realmente está olhando. O narcisismo digital, ele cansou. A superexposição, ela entediou. Esse culto à autoimagem, que era para ser empoderador, virou uma prisão estética onde todo mundo precisa parecer incrível o tempo todo, até para sofrer. E tem também a nova subcategoria do narcisismo contemporâneo, né, que seria o sofrimento que precisa ser estético. Porque agora a tristeza, ela precisa ser fotogênica, né? A gente transforma crise existencial em um carrossel no Instagram. O choro, ele precisa, de novo, vir com uma legenda poética, né? E, sinceramente, eu não chamaria nem de tristeza, eu chamaria de um branding emocional, onde você documenta a sua tristeza e sempre precisa... É como uma história, você sempre vai ver que tem começo, meio e fim. A nova moeda é a dor, né? Ela vem embalada como um presente. Um luto é um luto coreografado, por assim dizer. Você precisa se vestir com tons neutros, você lê Bukowski com 11 anos, 12, 15 e finge que entendeu tudo, você
diz que ama silêncio, mas passa o dia inteiro repostando vídeos no seu TikTok. E pronto, você tem uma narrativa vendável. Tá todo mundo tentando ser um mistério, mas todo mundo usa a mesma fórmula. As mesmas fotos, as mesmas legendas, os mesmos pensamentos reciclados, só que com palavras diferentes. É uma multidão de seres únicos saindo da mesma forma. E é aí que vem o colapso. Até o que é pessoal ficou genérico. Até a dor virou uma tendência. Ninguém aguenta mais ouvir sobre... Ninguém aguenta mais ouvir sobre a menina que sentia demais. Ou hashtag o menino que era um tormento. Gente, não dá. Tipo, esses nomes genéricos de blog que fala sobre tristeza. Eu baixei o dia desse, eu comecei a escrever. E inclusive eu tô lendo, né? Isso que eu tô lendo aqui é uma matéria que eu escrevi pro Substack, né? É o meu newsletter, que se diz. Eu tô lendo porque eu queria escrever em algum canto, né? Cara, eu fui ver, assim, as coisas que as pessoas postavam e eu achava que era uma coisa super interessante, assim, né? Um aplicativo cheio de conteúdo. E realmente tem, mas grande parte são só pessoas desabafando sobre a própria tristeza. E antes fosse esse o problema, antes eu estivesse irritado com a tristeza das pessoas, mas eu tô irritado como isso é posto. E eu já fui uma pessoa assim. Eu acho que eu já devo ter feito muito... Eu com certeza fiz, na verdade, muito disso, né? Porque as pessoas, elas transformam a tristeza em poesia não porque é o propósito, mas porque chama a atenção, sabe? E é uma coisa que a pessoa não faz consciente. Ela transforma a tristeza dela em algo porque ela sabe que isso é tocante, ela quer essa atenção. Só que ninguém vai admitir isso, e eu não vou ser a pessoa que vou apontar dedo pra ninguém, porque, né, eu acho que é errado você... É definitivamente errado, não é a forma certa de abordar uma pessoa que se sente triste, mas, sabe, você consegue ver quando a pessoa ela tá comercializando a própria tristeza dela, sabe? Enfim, a autenticidade, ela virou um personagem, então... E o pior é que a gente aplaude, né? Vamos pro desfecho, né? A gente vive o tempo todo como se a gente fosse entrar no palco a qualquer momento. A gente tá sempre desesperado pra aparecer e ser a nossa melhor versão, né? Isso é cansativo, isso é extremamente cansativo. Você passar o seu dia inteiro pensando em como você pode melhorar, tipo, isso soa algo... bonito até, na verdade, né? Tipo, em busca de autoconhecimento, em busca de autodesenvolvimento, só que não é tão bonito assim. Porque pra que é todo esse autodesenvolvimento? Pra quem? E pra quê? E por que a gente quer melhorar o tempo todo, sabe? Por que a gente não pode só viver? Por que a gente odeia tanto assim os nossos próprios defeitos? E é claro que, tipo, a gente não é certo a gente procurar ficar acomodado nos nossos problemas, não é isso que eu tô dizendo, mas não é no mínimo estranho que você seja incapaz de passar um dia deitado com os seus problemas? Não é estranho que você não consiga aceitar que você pode simplesmente descansar mesmo que você não seja perfeito? Por que a gente tem que ser batalhadores? Por que a gente tem que ter esse rótulo de pessoas que estão sempre em busca de se tornar a melhor versão? Porque, sei lá, por que a gente não pode simplesmente viver, sabe? E nossa, eu tenho muito medo de ser entendido errado quando eu falo isso, mas sinceramente, tá tudo bem, né? Depois de tudo isso que a gente se tornou, essas pessoas obcecadas por validação, tá tudo bem, porque não tem o que a gente fazer, né? A gente virou um produto de uma cultura que valoriza o que mais chama atenção, né? Então a gente tá sempre em busca disso. E o que a gente pode fazer, né? Aceitar. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar, tentar mudar um pouco a cada dia e tentar mudar, né? Eu digo, não melhorar. Porque quando eu falo tentar mudar, não é como um planejamento, não é algo linear, mas como seres humanos, sabe? Sem narrativa complexa, sem documentar, principalmente. Porque a gente precisa desse lado pessoal nosso, né? A gente precisa mudar pra gente mesmo. Nesse mundo onde tudo só é validado, parece que você só existe se você posta
parece que as suas conquistas, elas só existem se você posta. No mundo onde isso é a regra, é estranho a gente não compartilhar com ninguém, né? Mas eu diria que é importante pra cacete a gente ter esse espaço pessoal onde a gente não conta coisas nem pra nossa mãe, nem pro nosso melhor amigo. É importante a gente se ter como o nosso maior confidente, sabe? Porque no fim a gente é realmente, né? Precisa transformar cada respiração em um manifesto, né? Nem cada passo em algo estético. Às vezes só existe, infelizmente, o café morno, infelizmente ou felizmente. Às vezes só existe também o silêncio feio, a calça moletom furada, a espinha chata e doída que nunca vai embora, a dor de cabeça, as notas baixas, as nossas obsessões que não são esteticamente instagramáveis. Mas isso também é vida, e sinceramente eu diria que é a maior parte da nossa vida. Não é algo que é cronicamente linear ou, sabe, a nossa vida não é instagramável, a nossa vida ela não é feita para ser documentada, porque não é pra ser assim. A nossa existência é a coisa mais pessoal do mundo, mas a gente tá tentando colocar ela em um bloco, em uma hashtag, em uma foto, em uma estética. Mas a vida, obviamente, é algo tão complexo pra gente tentar enquadrar de um jeito. Só que é isso que a gente tá fazendo. A principal solução pra gente deixar de ser essas pessoas extremamente obcecadas com como as pessoas veem a gente, com a nossa persona na internet, com a imagem que a gente passa, como a gente é percebido, sabe? A principal solução é você começar a ter o seu espaço pessoal, as suas coisas pessoais, os seus pensamentos pessoais, os seus sentimentos pessoais, as suas roupas pessoais, os rolês que você não precisa postar, sabe? Enfim. É isso.